Casa Nossa Senhora do Sorriso da Aliança de Misericórdia acolhe mulheres e mães solteiras vindas de situação de rua, dependência química e maus tratos, com capacidade para 25 mulheres. Colabore e veja esse número crescendo. Olá, amigos da Web TV, Aliança de Misericórdia, estamos juntos aqui mais uma vez, nesse mês de março, hoje dia 3, para nós juntos meditarmos um tempo que é um tempo de graça, que é a Quaresma. Então, eu gostaria já de convidar você, se você tem uma Bíblia, na sua mão, acesso livre, mais fácil a uma Bíblia, você poderia pegar o Evangelho desse dia 3, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Então nós vamos tomar essa passagem nesse dia, neste tempo de graça. Então, versículo 1, nesse momento, aproximaram-se pessoas que relataram o caso dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava aos dos seus sacrifícios. Ele lhe respondeu: pensais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu? Não, eu vou-lo digo, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aquelas 18 pessoas sobre as quais caiu a torre de Siloé e as matou, pensais que eram mais culpadas do que qualquer outro habitante de Jerusalém? Não. Eu vou-lo digo, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos da mesma maneira. E ele disse esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi lá procurar fruto e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já são 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque ficaria aí a esgotar a terra. Mas o outro lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu passe a enxada ao seu redor e aplique estrume. Talvez ela dê fruto no futuro, senão tu a cortarás. Palavra da nossa salvação. É um pedido, uma súplica de Deus, convertedes. A gente fica imaginando, quando Jesus ele toma essas situações, de pessoas que foram mortas instantaneamente, aos nossos olhos seria uma catástrofe, uma dificuldade. A gente não tem por que dizer, mas ele coloca isso como um sinal para que nós possamos ver e sentir e perceber que a conversão ela é mais necessária e mais tem que ser mais procurada do que uma própria situação de desgraça que acaba de acontecer. Não é que eles eram culpados, fala assim, mas quem eram culpados? Aí depois, se não se converteres, vai acontecer a mesma coisa, ou coisa pior. A gente não pode medir uma conversão, mas a gente pode dizer que a conversão torna a pessoa livre. E quando Jesus está fazendo a comparação de uma desgraça com uma conversão, ele quer dizer, infelizmente, que se a gente não se converte, é pior do que se a gente tivesse sofrido um desastre, uma morte, é pior. É pior porque é vida eterna, é pior porque é o nosso destino final, e a conversão é uma coisa necessária, porque a conversão nos liga a Deus, nos faz perceber quem é Deus, nos faz sentir e perceber que Deus nos quer, cada um de nós. E converter significa mudança de direção. Você sabe, a Quaresma é um momento que a gente precisa parar, você, cada um de nós, para colocar nossa vida em eixo, colocar nossa vida
no caminho de Deus. Então é uma necessidade. É como comer, beber, respirar. É uma necessidade de se converter. É um pedido. E é o primeiro pedido que Jesus fez logo que ele saiu do deserto. Convertei-vos, o reino dos céus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. E essa palavra de conversão significa uma mudança de mentalidade. Não é mudar hábito. A gente pensa que eu não faço mais isso, eu não peco, eu não me prostituo, eu não... Não, não é isso. Conversão significa mudança de mentalidade. Deus toca na minha estrutura mental, naquilo que eu era para mim correto, e eu descubro que aquilo ali não é a verdade. Então eu saio de todo embaraço, de todo risco, de tudo aquilo que eu estou me afogando, que a gente sabe que é o pecado. E aí você sabe que o pecado ele tem várias formas. Então eu preciso se converter, é uma graça. Não é um esforço humano apenas, não é uma mudança de hábito apenas, porque mudança de hábito, mudança de direção também outras religiões fazem. Os budistas mudam, fazem escolhas diferentes, e outras religiões. Mas nós significa entender que Deus nos ama e nos pede uma conversão, uma mudança de mentalidade. Então peçamos essa graça nesse dia, nesse domingo, para que Deus encontre a gente um coração disposto. Senão, a gente vai ficar numa situação como até pior desses que sofreram esse desastre. Então que o Senhor Deus de misericórdia, nesse tempo de graça e de conversão, possa nos dar a mim, dar a você, a cada um de nós, a conversão. Então Deus, Pai de misericórdia, te abençoe, você que está me vendo, ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.